Olá, meu nome é Matheus Israel e nos vídeos anteriores dessa minha série sobre o cristianismo, argumentei que Deus é real e que foi Ele que criou todas as coisas e também que Ele é o Deus das religiões abraâmicas. Agora, nesse vídeo, irei mostrar por que o cristianismo é a única religião verdadeira. Já adianto que o motivo é a pessoa de Jesus Cristo. Das três grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, vamos tratar das duas primeiras. O motivo disso é que o islamismo é historicamente a mais recente dessas e contradiz coisas ditas pelas outras duas. Futuramente, posso fazer um vídeo detalhando isso melhor. Dito isso, temos a religião judaica e a cristã. Ambas acreditam na Bíblia hebraica, também conhecida como Antigo Testamento pelos cristãos. No entanto, os cristãos também possuem outros livros, dos quais falarei mais à frente. Talvez você não creia no texto bíblico, porém continue vendo esse vídeo e te darei alguns motivos para acreditar. Os livros que compõem a Bíblia hebraica tratam desde a criação do universo, nos primeiros capítulos de Gênesis, até o retorno dos judeus a Jerusalém, após ficarem em cativeiro na Babilônia. Como pode-se perceber então, muitos desses livros tratam da história do povo de Israel. Até mesmo Gênesis, que é tão conhecido por falar da criação do mundo, na verdade fala muito mais sobre a história de Abraão e seus descendentes. O relato da criação em si ocupa apenas 2 dos 50 capítulos desse livro. Então, vamos começar do começo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vemos nos primeiros capítulos uma criação perfeita. Deus cria o planeta Terra, a Lua, o Sol e as outras estrelas, bem como as plantas e os animais. Por último, Deus cria também os 2 primeiros humanos, Adão e Eva. Após cada uma dessas criações, o texto diz que Deus considerou isso bom. No entanto, a humanidade desobedeceu a Deus. Por todas as escrituras sagradas do judaísmo, vemos um tema se repetindo. A humanidade se afasta de Deus, que é justo e bom, e pratica atos malignos, imorais e injustos, chamados de pecados. O texto vai ainda além e diz que não existem pessoas verdadeiramente justas e que todos estão corrompidos pelo pecado. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui não estamos falando apenas de pessoas malignas, mas de toda a raça humana, como diz o texto. Pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Mas alguém poderia dizer, eu sou uma pessoa boa, ou ao menos alguém decente. No entanto, temos que entender o seguinte, a Bíblia relata Deus como sendo inteiramente bom e justo. Mesmo os nossos melhores atos não podem se comparar com a bondade de Deus, porque todos nós, em algum momento de nossas vidas, pecamos. E não foi uma única vez. Nós fazemos coisas que sabemos serem erradas o tempo inteiro. A questão é que muitas das vezes não tratamos isso com a seriedade necessária. Pense no seguinte, você não precisa ensinar uma criança a mentir, isso já é natural para nós. Agora Deus, sendo bom, quer destruir o mal. Porém, já que a nossa natureza se tornou contaminada pelo pecado, todos nós seremos destruídos também. Então o Criador, ao invés disso, tem misericórdia da sua criação e poupa a humanidade, pois Deus é bom, e Ele promete enviar alguém que resolverá esse problema do mal de uma vez por todas, um Salvador. Muitos profetas falaram sobre a iminente vinda desse homem, que iria libertar não somente a nação de Israel, mas ser um rei sobre toda a terra. Mas os livros da Bíblia hebraica acabam, e esse rei não chega. Os judeus, então, aguardam até hoje a vinda desse Salvador, ao qual eles chamam de Messias. Porém, há quase 2000 anos, alguém apareceu dizendo ser esse Messias. Jesus de Nazaré é a figura central do cristianismo. Ele era um judeu que viveu na época em que a Judéia estava sob o domínio do Império Romano. Outros já haviam aparecido dizendo serem o Salvador profetizado nos livros, mas Jesus era diferente. Até mesmo estrangeiros buscavam segui-lo. Os relatos de seus milagres se espalhavam por toda a região. E a sua pregação era diferente de tudo que aquelas pessoas, sejam judias ou não, já haviam escutado. Ele dizia que deveríamos amar aos nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos perseguem. Jesus dizia isso com muita autoridade e chega ao ponto de dizer que ele já existia antes mesmo de Abraão, do qual falamos no vídeo anterior. Porém, mesmo com essas afirmações, ele continuava sendo humilde. Jesus não era um rei no sentido que muitos esperavam. Ele disse que não veio para ser servido, mas para servir. Também disse aos seus seguidores
que seria morto, mas que voltaria à vida depois de 3 dias. E por volta dos seus 33 anos, Jesus foi condenado injustamente e morto. E 3 dias depois, seus seguidores relatam que o viram vivo novamente. Esses seguidores passam a ser perseguidos pelo Império Romano, mas continuaram afirmando que viram e conversaram com o Jesus ressuscitado. Como se não fosse bastante, afirmaram que Jesus subiu até os céus e os ordenou a pregarem a palavra dele para todas as pessoas de todas as nações. Os seguidores de Jesus Cristo, chamados posteriormente de cristãos, acreditavam nas escrituras do judaísmo, mas também escreveram novos livros, ensinando sobre o que Cristo havia dito e feito, formando assim a Bíblia cristã, dividida em 2 partes, o Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica, e o Novo Testamento, contendo esses novos livros. Impressionantemente, um judeu que odiava tanto os cristãos a ponto de os perseguir e torturar, também acaba se convertendo a essa nova religião. Esse homem, Paulo, passa a realizar viagens para outros países da Ásia e da Europa contando sobre Jesus. A mensagem era de que Jesus é o próprio Filho de Deus, que veio a esse mundo justamente para morrer. Jesus tomou sobre si os pecados de todos e morreu com esses pecados, para salvar a humanidade. Não apenas isso, mas ressuscitando, ele teria garantido que todos os que seguissem a ele também ressuscitariam, pois a própria morte é um resultado do pecado. Mas esse plano de salvação não poderia ser executado por qualquer pessoa, mas somente por alguém sem pecado algum. Jesus foi o sacrifício perfeito. Inclusive, um dos manuscritos mais antigos que temos atualmente no Novo Testamento é um fragmento do livro de João, parte do relato do julgamento de Jesus, onde se diz: "Não vejo nele culpa alguma." Está bem, esse é o cristianismo, mas por que eu deveria acreditar nisso tudo? Pode ser apenas mais um conto, como em todas as outras religiões. Porém, a questão aqui é diferente. O cristianismo possui justamente os conceitos de Deus que estamos procurando. Fala sobre a real natureza humana, e a pessoa de Jesus é histórica, sabemos que ele existiu. Temos relatos de Flávio Joséfo, historiador judeu, e também de Tácito, romano. Também temos manuscritos extremamente antigos do Novo Testamento, que mostram que, de alguma forma, o texto que temos em Bíblia hoje não foi adulterado. O esperado seria que essas histórias tivessem se tornado um telefone sem fio, mas não é o caso. As versões que temos hoje são fiéis às originais. É disso que se trata o cristianismo. Reconhecer que somos pecadores e que não podemos ser salvos por nós mesmos, mas que Deus nos concede essa salvação através de Cristo. E se acreditamos nisso, temos que levar essa palavra a todos. Pense o seguinte: se você acredita que só há um modo de ser salvo, o quanto você teria que odiar alguém para não contar isso a ela? A pregação do Evangelho é um ato de amor. Bom, espero que tenham entendido todos os pontos aos quais eu apresentei. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, seja pelo meu e-mail ou pelos comentários desse vídeo. Nos próximos vídeos dessa série, irei apresentar outros pontos da fé cristã, visto que já passamos dessa introdução. Então peço que se inscrevam e ativem também as notificações para terem acesso aos novos vídeos. Muito obrigado e fiquem na paz.